Turma, na atividade 3 nos diz o seguinte: o lucro de uma empresa é calculado pela diferença entre a receita e o custo. Numa determinada empresa, seu lucro L é calculado pela função L igual a menos P ao quadrado mais 140P menos 2.400 em reais, em que P representa a quantidade de peças vendidas mensalmente por esta empresa. Determina o intervalo de vendas onde a empresa tem prejuízo. É legal de vocês imaginarem o seguinte: sempre que nós temos uma função do primeiro, do segundo grau, nós estamos relacionando grandezas. Então aqui nós estamos relacionando duas delas, o lucro com a quantidade de peças. E ao relacionar essa grandeza, nós temos que levar em consideração que esse gráfico tem um determinado comportamento. E a partir do gráfico que nós vamos determinar a ideia dessa função. Então pensa o seguinte: nossa lei da função tem os coeficientes, A, que é igual a menos 1, coeficiente B, que é igual a 140, e o C, que é igual a menos 2.400. Nós vamos precisar deles pelo seguinte: quando eu tenho um coeficiente A que é menor que zero, eu já sei que a minha parábola tem a concavidade para baixo. Depois de encontrar essa informação, eu vou calcular o discriminante, o delta, com aquela lei b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Para que vai servir o delta, pessoal? Vamos lá. 140 elevado ao quadrado menos 4 vezes menos 1 vezes menos 2.400. 140 vezes 2, 140 elevado ao quadrado vezes 2, não, 140 vezes 140, 19.600 menos 9.600, que é menos vezes menos mais, vezes menos menos, 4 vezes 2.400, 9.600. Quando eu realizo essa subtração, eu chego no valor de 10.000. Quando eu encontro um valor do delta, um valor do discriminante maior que zero, significa que essa parábola vai cortar o eixo x em dois pedaços. A partir daqui, turma, eu quero que vocês pensem em qual seria a análise. Essa parábola é determinada por essa lei. Essa lei é o lucro. Então, ele está falando para vocês que o lucro aumenta, depois o lucro cai. Todos os valores para cima dessa parábola são referentes a um lucro de fato. Todos os valores aqui para baixo não vai ser um determinado lucro, ele vai ser um prejuízo. Porque o valor que teoricamente surgiu do lucro, ele não vai cobrir algum custo, e aí você vai cair no prejuízo. Então, como que eu encontro esse prejuízo? Eu vou considerar que esse eixo é a quantidade de peças, e vou considerar que todos esses valores na parte de cima são referentes ao lucro, que esse eixo é o eixo Y, e essa parte de baixo é o prejuízo, e esse eixo é uma sequência do eixo Y, porém no valor negativo, aqui no valor positivo, e a partir daí eu encontro as raízes. Por que eu preciso encontrar as raízes? Porque quando eu for analisar este eixo, eu vou lembrar o seguinte, que todos os valores que estiverem fora deste intervalo, eles vão dar prejuízo. Então, são esses valores do lado de cá. Eu vou até marcar em vermelho. Vou tentar marcar aqui em vermelho. São todos esses valores aqui. E todos esses valores vão dar prejuízo. Os valores que estiverem aqui do lado de dentro, eles vão ser lucro, porque vão corresponder a uma parte que está do lado positivo. A partir daí, eu preciso de uma informação preciosa, que são as raízes. Então, a partir das raízes que nós determinamos esse intervalo de vendas onde a empresa vai ter prejuízo. Então, considerando ali Bhaskara, eu substituo B por 140, que é o coeficiente B, o nosso discriminante delta é 10.000 e o coeficiente A é menos 1. Então, multiplicando, eu vou ter menos 140, mais ou menos 100, que é a raiz quadrada de 10.000, sobre menos 2, que é 2 vezes menos 1. Aqui, quando eu for calcular a primeira raiz, eu vou ter que menos 140 mais 100. Como é negativo, e aqui negativo também, vai acontecer o seguinte: menos 140 mais 100 é menos
40. Imagina, você está devendo 140. Pagou R$100 da sua dívida, você continua devendo. Menos dividido por menos é mais. 40 dividido por 2 é 20. Já a nossa segunda raiz, pessoal, eu vou considerar o valor negativo. Menos e menos é menos 240. É como se tivesse uma dívida, fez mais dívida, então vai dever muito mais ainda. Menos dividido por menos, mais 240 dividido por 2, 120. Então significa que esses dois pontos aqui, notáveis, eles são as nossas raízes. Aqui é 20, aqui é 120. Como que eu determino os locais que vão, os intervalos de venda onde a empresa tem prejuízo? Significa que a quantidade de peças não produzidas, a quantidade de peças vendidas que forem menor quando você vender menos que 20 ou quando você vender mais que 120, vai dar prejuízo. E aí você pode pensar o seguinte: não, meu Deus, eu vou vender muitas peças e vai dar prejuízo. É porque quanto maior a quantidade de peças, maior o custo dessas peças. Então, até isso vocês têm que refletir, caso vocês queiram empreender, e imaginar aí uma situação do seu dia a dia que você vai vender algo ou precificar algo. Quanto maior a quantidade, mais custo você vai ter. Então, até isso você tem que analisar, porque se você for vender muitas peças, você vai precisar gastar muito para produzir alguma coisa. Então, se você vender muito pouco, o custo que você gastou não compensa. Então, aqui como solução final, nós poderíamos falar o seguinte, que o intervalo de vendas onde a empresa vai ter prejuízo é o intervalo no qual as peças são maiores, ou seja, o valor de P é maior que 120 e menor que 20. Um conjunto solução, sendo o S, X pertencente a N, eu coloquei N, turma, porque N é os naturais, e aí imaginando que só poderiam ser vendas, uma venda, 2, 3 vendas, que não poderia ter números ali racionais, onde o X é menor que 20 ou o X é maior que 120.